Imagine um mundo onde o sol, a fonte de toda a vida, simplesmente se apaga. Não é noite, mas também não é dia. Uma névoa cinzenta engole o céu, e o calor que você conhece, que sustenta suas colheitas, suas esperanças, desaparece. Noana, de 536. Isso não foi um pesadelo, foi real. Pessoas em vilarejos distantes, de Constantinopla às terras geladas da Irlanda, olharam para o céu e viram apenas escuridão. O que aconteceu? Como um ano pode ser tão cruel, a ponto de ser lembrado, séculos depois, como o pior para estar vivo? Acomode-se confortavelmente, diminua a iluminação e mergulhe nessa história. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e se já sentiu o peso de um momento em que tudo parecia perdido. No coração de um vilarejo na Irlanda, Brigitte acordou com o som do vento, uivando contra as paredes de pedra de sua casa. O ar estava frio, mais frio do que qualquer manhã de primavera que ela já havia sentido. Ela se levantou, esfregando os olhos, e olhou pela pequena janela. O céu não estava azul, nem mesmo cinza como em dias de chuva. Era algo diferente. Um véu opaco, como se o mundo tivesse sido coberto por um pano sujo. Brigitte, uma jovem de 19 anos, filha de um agricultor, sentiu um aperto no peito. Algo estava errado, muito errado. Do outro lado do mundo, em Constantinopla, o comerciante Darius caminhava pelas ruas movimentadas do mercado. Ele segurava um pedaço de pão duro, o último que conseguira comprar com o pouco dinheiro que restava. O sol, que sempre brilhava forte sobre o Bósforo, estava escondido atrás de uma névoa que não dissipava. Os gritos dos vendedores, que normalmente enchiam o ar, estavam abafados. As pessoas cochichavam, com olhares nervosos. Os deuses estão furiosos, dizia uma velha ao lado de Darius, enquanto segurava um amuleto. Ele não respondeu, mas não conseguia tirar os olhos. Era como se a luz do mundo estivesse morrendo. Na China, o monge Wei anotava em pergaminhos os relatos dos camponeses que chegavam ao templo. O sol não brilha mais, diziam. As plantações murcham, e até os pássaros parecem perdidos. Wei, um homem calmo e observador, sentia que o equilíbrio do mundo, tão prezado em sua filosofia, havia sido quebrado. Ele olhou para o horizonte, onde o sol deveria estar, e viu apenas uma sombra pálida. Pela primeira vez em anos, Wei sentiu medo. Essas 3 pessoas em lugares tão distantes não sabiam que estavam vivendo o início de um dos maiores desastres da história humana. O ano era 536, e o mundo estava prestes a mergulhar em uma escuridão que não era apenas física, mas também espiritual e social. O que causou esse fenômeno? Por que o sol desapareceu? E como a humanidade sobreviveu a um ano que parecia determinado? A névoa que cobria o céu não era um capricho dos deuses, como muitos acreditavam, mas o resultado de algo muito real e devastador. Erupções vulcânicas massivas. Na Islândia, um vulcão havia explodido com uma força tão grande que lançou cinzas e enxofre na atmosfera, criando uma barreira que bloqueava a luz solar. Alguns cientistas, séculos depois, sugeririam que outros vulcões, talvez na América Central ou na Indonésia, também contribuíram para o caos. As cinzas viajaram pelo mundo, cobrindo continentes inteiros, e o que veio depois foi um inverno que não terminava. Brigitte, na Irlanda, não sabia de vulcões. Tudo o que ela via era o trigo murchando nos campos de seu pai. O pão, que sempre foi o sustento de sua família, estava acabando. A falha do pão, como os monges locais chamariam mais tarde, não era apenas a falta de comida, menos era a fome que se aproximava, silenciosa e implacável. As pessoas do vilarejo começaram a se reunir na igreja, rezando por respostas. Mas o céu permanecia inerte. Brigitte segurava a mão de sua irmã mais nova, Iné, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo sem acreditar nas próprias palavras. Em Constantinopla, Darius enfrentava outro tipo de batalha. O mercado, outrora vibrante, estava quase deserto. Os navios não chegavam ao porto, pois os marinheiros temiam navegar sob um céu tão estranho. O preço do trigo disparava, e os rumores de saques começavam a se espalhar. Darius, que sempre foi um homem prático, começou a estocar o pouco que conseguia. Ele via nos olhos de seus vizinhos o mesmo medo que sentia. O mundo estava mudando, e ninguém sabia como sobreviver a isso. Wei, na China, passava noites sem dormir, escrevendo sobre os relatos que ouvia. Camponeses falavam de neve no verão, de rios que não corriam como antes,
de árvores que pareciam congeladas no tempo. Ele começou a se perguntar se o mundo estava sendo punido, mas sua mente racional lutava contra a superstição. Ele decidiu viajar para o sul, em busca de respostas, carregando seus pergaminhos e uma esperança frágil de que a luz voltaria enquanto o céu permanecia escuro. O frio se intensificava. As temperaturas globais caíram até 2,5 graus Celsius, um número que parece pequeno, mas que em um mundo dependente da agricultura era catastrófico. As estações do ano perderam o sentido. Na Europa, o verão de 536 foi mais frio que o inverno. Na Ásia, a neve cobria campos que deveriam estar florescendo. As colheitas falhavam, e com elas, a esperança das pessoas. O que ninguém sabia era que o pior ainda estava por vir. Brigitte começou a notar que os mais velhos do vilarejo estavam mais quietos. Seu avô, que sempre contava histórias de batalhas antigas, agora apenas olhava para o horizonte murmurando sobre o fim dos tempos. Iné, sua irmã, parou de brincar com as outras crianças. O vilarejo, que antes ecoava com risadas e conversas, agora era dominado pelo silêncio. Brigitte sentia que algo maior estava se aproximando, algo que nem mesmo as orações poderiam deter. Em Constantinopla, Darias ouviu os primeiros rumores sobre uma doença. Viajantes que chegavam de terras distantes falavam de cidades onde as pessoas caíam mortas nas ruas, seus corpos inchados e cobertos de marcas escuras. Ele não queria acreditar, mas o medo já estava enraizado em seu coração. O Império Bizantino, que ele sempre viu como inabalável, parecia estar desmoronando sob o peso da escuridão e da fome. Wei, agora viajando por vilarejos chineses, encontrou comunidades devastadas. Os campos estavam abandonados, e as pessoas se escondiam em suas casas, temendo o que viam como um castigo celestial. Ele tentou oferecer palavras de conforto, mas até sua fé estava abalada. O que poderia causar tamanha destruição? E por que o mundo parecia tão determinado a apagar a humanidade? Enquanto o ano de 536 avançava, a névoa não dissipava, o frio não cedia, e em algum lugar no horizonte, uma nova sombra se formava, menos uma praga que mudaria o curso da história. A névoa não dava trégua. Do mundo, o céu permanecia encoberto, como se um véu de cinzas tivesse sido tecido para sufocar a esperança. No vilarejo de Brigitte, na Irlanda, o frio agora era mais do que um incômodo, era um inimigo. As manhãs começavam com geada cobrindo os campos, algo impensável para a primavera. Brigitte acordava cedo, antes mesmo de Iné, sua irmã mais nova, abrir os olhos. Ela saía para verificar as plantações, mas o que encontrava era sempre o mesmo: talos murchos, folhas amareladas e a promessa de uma colheita que nunca viria. Seu pai, Niall, um homem de mãos calejadas e poucas palavras, passava horas olhando para os campos, como se pudesse forçar o trigo a crescer com pura força de vontade. Mas a terra não ouvia. Brigitte começou a perceber mudanças no vilarejo. As conversas, antes cheias de histórias e risadas, agora eram sussurros carregados de medo. Os mais velhos falavam de sinais do Presídios. O céu está morto, dizia uma anciã, enquanto trançava cordas de palha com dedos trêmulos. Brigitte tentava ignorar essas palavras, mas elas se grudavam em sua mente. Ela segurava a mão de Iné com mais força do que o necessário, como se pudesse proteger a irmã do que estava por vir. Iné, com seus olhos grandes e curiosos, perguntava: por que o sol foi embora, Brigitte? E Brigitte, sem resposta, apenas a abraçava. Em Constantinopla, Darias enfrentava um tipo diferente. O mercado, que outrora pulsava com vida, agora era um lugar de rostos magros e olhares desconfiados. O pão, quando encontrado, era vendido a preços que poucos podiam pagar. Darias, que sempre confiou em sua habilidade de negociar, agora se via contando moedas com dedos ansiosos. Ele guardava o pouco trigo que conseguia em um canto escondido de sua casa, sabendo que os rumores de saques estavam se tornando realidade. À noite, ele ouvia gritos distantes, o som de portas sendo arrombadas. O Império Bizantino, com suas muralhas imponentes e igrejas douradas, parecia estar desmoronando sob o peso de um céu que não oferecia mais luz. Os rumores sobre a doença que Darius ouvira semanas antes, agora eram mais frequentes. Viajantes traziam histórias de vilarejos onde corpos eram empilhados nas ruas, de cidades onde o cheiro da morte pairava no ar. Ele tentava se convencer de que eram exageros, mas o medo já havia se instalado. Sua esposa,
Lívia começou a tossir, uma tosse seca, que parecia inofensiva, mas que o deixava acordado à noite. Darius olhava para ela enquanto ela dormia, contando cada respiração, temendo que fosse a última. Ele não sabia que o que estava por vir seria chamado séculos depois de peste de Justiniano, uma praga que devastaria o império e mataria milhões. Na China, Wei continuava sua jornada para o sul, carregando seus pergaminhos e uma determinação que começava a vacilar. Os vilarejos pelos quais passava estavam em ruínas, costas abandonadas, campos desertos e o silêncio, sempre o silêncio. Ele encontrou um grupo de camponeses reunidos ao redor de uma fogueira, seus rostos iluminados pelas chamas, mas seus olhos vazios. O céu nos abandonou, disse um homem idoso, enquanto jogava mais lenha no fogo. Wei tentou oferecer palavras de sabedoria, citando os ensinamentos de seus mestres, mas as palavras soavam ocas até para ele. Ele anotava tudo o que via. A neve que caía em pleno verão, os rios que pareciam mais lentos, as árvores que não cresciam. Ele sabia que algo maior estava acontecendo, algo que nem mesmo os sábios de seu templo poderiam explicar. O que Brigid, Darius e Wei não sabiam era que o mundo estava preso em um inverno vulcânico. As erupções na Islândia, e possivelmente em outros lugares, haviam lançado tanto enxofre e cinzas na atmosfera que o sol estava bloqueado. As temperaturas globais, que caíram até 2,5 graus Celsius, transformaram o clima em um inimigo implacável. Na Irlanda, a neve cobriu os campos onde Brigid plantava. Na China, Wei via rios congelarem em meses que deveriam ser quentes. Em Constantinopla, Darius sentia o frio penetrar pelas rachaduras de sua casa, mesmo com as fogueiras acesas. O mundo agrícola, que dependia do sol e das estações, estava em colapso. E com o colapso das colheitas, veio a fome. Na Irlanda, a falha do pão não era mais apenas uma expressão. Brigid via crianças com rostos encovados, mães que paravam de comer para dar o pouco que tinham aos filhos. O vilarejo começou a realizar reuniões na igreja, mas as orações não traziam comida. Niall, o pai de Brigid, começou a caçar nas florestas próximas, mas até os animais pareciam ter desaparecido. Ele voltava com as mãos vazias, o rosto marcado pela exaustão. Brigid tentava manter inocupada, contando histórias de tempos melhores, mas até suas palavras estavam começando a falhar. Em Constantinopla, a fome trouxe algo ainda mais perigoso: a desconfiança. Darius viu vizinhos se voltarem uns contra os outros, acusando-se de roubar comida. Ele mesmo começou a trancar sua porta à noite, algo que nunca fizera antes. O império, que sempre se orgulhou de sua ordem, estava descendo ao caos. Soldados patrulhavam as ruas, mas até eles pareciam desorientados, como se não soubessem contra o que estavam lutando. E então, a tosse de Lívia piorou. Darius encontrou marcas escuras em seu pescoço, e o medo que ele tentava suprimir agora consumia. Ele ouviu falar de médicos que tentavam tratar os doentes, mas muitos deles também estavam morrendo. Wei, na China, começou a perceber que o colapso não era apenas físico. As pessoas estavam perdendo a fé menos nos deuses, nos líderes, em si mesmas. Ele visitou um templo, onde os monges, outrora serenos, agora discutiam em voz alta sobre o fim do mundo. Wei sentia que sua própria fé estava sendo testada. Ele continuou escrevendo, mas seus pergaminhos agora estavam cheios de perguntas, não de respostas. Ele se perguntava se o equilíbrio do mundo poderia ser restaurado, ou se a humanidade estava condenada a desaparecer sob aquele céu cinzento. Enquanto o ano de 536 avançava, a névoa parecia se tornar mais espessa, como se estivesse rindo da fragilidade humana. Brigid, Darius e Wei, cada um em seu canto do mundo, enfrentavam a mesma escuridão, o mesmo frio, o mesmo medo. Mas algo novo estava surgindo, algo que faria a fome e o frio parecerem apenas o começo. A peste estava se espalhando, silenciosa e mortal, e logo alcançaria os lugares onde eles lutavam para sobreviver. O mundo parecia suspenso em um silêncio mortal, como se até o vento temesse fazer barulho. A névoa cinzenta, que cobria o céu, não dava sinais de dissipar, e o frio, agora um companheiro constante, penetrava nos ossos de todos que ousavam sair de casa. Em cada canto do mundo, de vilarejos remotos a cidades grandiosas, a humanidade lutava contra um inimigo que não podia ser visto, mas que se fazia sentir em cada respiração gelada, em cada estômago vazio. E agora,
algo ainda mais sombrio começava a se espalhar, um sussurro que trazia a morte na Irlanda. Brigid tentava manter a rotina no vilarejo, mas a fome transformava as pessoas. O pão, que outrora era compartilhado entre vizinhos, agora era escondido, guardado como um tesouro precioso. Seu pai, Niall, voltava das florestas com cada vez menos, às vezes, apenas um coelho magro ou algumas raízes murchas. Brigid via o desespero crescer nos olhos dele. Um homem que sempre foi forte, mas que agora parecia carregar o peso do mundo. Inês, sua irmã, parou de fazer perguntas sobre o sol. Em vez disso, ela se aninhava contra Brigid à noite, tremendo mesmo sob Coubet. O vilarejo, que antes se reunia para rezar, agora evitava a igreja. Não por falta de fé, mas por medo do que encontrariam lá. Rostos conhecidos, agora pálidos e marcados por uma nova ameaça. Os primeiros sinais da peste chegaram ao vilarejo como um rumor. Um pastor, que havia viajado para uma vila vizinha, voltou com histórias de pessoas caindo mortas em poucas horas, seus corpos inchados e cobertos de manchas escuras. Brigid ouviu a história enquanto ajudava a mãe a preparar uma sopa rala com as últimas ervas do quintal. É só uma doença, disse a mãe, tentando soar confiante. Mas Brigid viu o tremor em suas mãos. Quando a tosse começou a ecoar no vilarejo, primeiro em uma casa, depois em outra, o medo se tornou palpável. Brigid segurava a Inê com mais força, como se pudesse proteger a irmã apenas com seu abraço. Em Constantinopla, Darius vivia um pesadelo que parecia não ter fim. A tosse de Lívia, sua esposa, havia se transformado em febre. As marcas escuras em seu pescoço agora se espalhavam pelo peito, e os médicos que ele conseguia encontrar apenas balançavam a cabeça, impotentes. É a vontade dos deuses, dizia um deles, enquanto limpava as mãos em um pano sujo. Darius não acreditava mais em deuses. Ele acreditava no cheiro de morte que pairava nas ruas, no som de carroças carregando corpos para fora da cidade. O mercado, já devastado pela fome, agora era um lugar onde as pessoas evitavam se olhar nos olhos. A peste, que mais tarde seria chamada de peste de Justiniano, estava dizimando Constantinopla. Darius passava as noites ao lado de Lívia, molhando sua testa com água fria, sussurrando promessas que ele sabia que não podia cumprir. As ruas da cidade, outrora cheias de vida, agora eram palco de um espetáculo macabro. Corpos eram deixados onde caíam, pois não havia mãos suficientes para enterrá-los. O imperador Justiniano, protegido em seu palácio, enviava ordens para que os doentes fossem isolados. Mas a cidade era grande demais, e a peste, rápida demais. Darius ouviu falar que até 50% da população poderia estar morta antes que o ano terminasse. Ele não sabia se acreditava nos números, mas acreditava no vazio que via ao seu redor, menos nas lojas fechadas, nas igrejas silenciosas, nos rostos que desapareciam dia após dia. Na China, Wei continuava sua jornada, mas o peso do que via começava a curvá-lo. Ele encontrou vilarejos onde a peste também havia chegado, trazida por viajantes ou pelo vento. Ninguém sabia ao certo. As pessoas falavam de uma doença que matava em dias, às vezes em horas. Wei viu um homem não muito mais velho que ele cair de joelhos no meio de uma estrada, tossindo sangue antes de desabar. Ele quis ajudar, mas os outros ao redor o puxaram para trás, gritando que era perigoso se aproximar. Wei, que sempre acreditou no equilíbrio do mundo, agora se perguntava se havia algum equilíbrio a ser restaurado. Seus pergaminhos, que antes registravam esperanças e observações, agora eram um catálogo de sofrimento. A peste, combinada com a fome e o frio, criava um ciclo de destruição. As erupções vulcânicas de 536, que haviam escurecido o céu, continuavam a lançar suas consequências sobre o mundo. Os núcleos de gelo, que cientistas modernos analisariam séculos depois, mostravam níveis altos de enxofre, prova de que o inverno vulcânico ainda dominava. As árvores que pararam de crescer deixariam anéis finos como cicatrizes nos registros da história. Mas, para Brigid, Darius e Wei, esses detalhes científicos não existiam. Para eles, o mundo era apenas um lugar de escuridão, fome e morte. Vilarejo do Brigid. A peste começou a se espalhar mais rápido. A mãe de Brigid, que havia tossido por dias, agora mal conseguia se levantar. Brigid cuidava dela com Eni ao seu lado, mas o medo a consumia. Ela ouviu histórias de outros vilarejos, onde famílias inteiras haviam desaparecido. Os monges, que antes anotavam tudo em seus livros,
agora estavam ocupados cavando sepulturas. Brigitte começou a se perguntar se o sol voltaria antes que todos eles se tornassem apenas memórias. Em Constantinopla, Darias enfrentava uma escolha impossível. Lívia estava piorando, e os médicos haviam desaparecido, mortos ou escondidos. Ele ouviu falar de um grupo que estava deixando a cidade buscando refúgio nas montanhas, onde a peste talvez não chegasse. Mas deixar Constantinopla significava abandonar tudo o que ele conhecia, menos sua casa, seu sustento, sua história. Ele olhava para Lívia, agora quase irreconhecível, e se perguntava se ainda havia esperança. A cidade, que sempre foi um farol de civilização, agora era um túmulo a céu aberto. Wei, na China, decidiu parar em um templo no topo de uma colina, onde os monges ainda tentavam manter a ordem. Lá, ele encontrou um velho mestre que lhe disse algo que ele nunca esqueceria: o mundo não acaba com a escuridão. Ele acaba quando paramos de lutar contra ela. Wei queria acreditar, mas cada dia trazia mais histórias de morte. El Kamoku, a escrever não apenas para registrar, mas para se convencer de que ainda havia um propósito em sua jornada. Enquanto a peste se espalhava, o frio persistia e a fome apertava. Brigitte, Darias e Wei enfrentavam seus próprios demônios. O ano de 536 não era apenas uma prova de sobrevivência, menos era um teste de quem eles eram, do que acreditavam, do que estavam dispostos a sacrificar. E no horizonte, o céu permanecia cinzento, como se zombasse de suas lutas. O céu continuava a zombar da humanidade. Um véu cinzento que não cedia, como se o próprio sol tivesse desistido do mundo. O ano de 536 avançava, mas o tempo parecia ter perdido seu ritmo. Dias e noites se misturavam em um crepúsculo interminável, e com ele vinham o frio, a fome e a peste, entrelaçados como uma corda apertada ao redor do pescoço da civilização. Em cada canto do mundo, as pessoas lutavam para encontrar sentido em um presente que parecia não oferecer futuro. Na Irlanda, o vilarejo de Brigitte estava se desfazendo. A peste, que começara como um rumor distante, agora era uma presença constante. Casas que antes ecoavam com vozes agora estavam silenciosas, suas portas marcadas com cinzas para indicar que a morte havia passado por ali. A mãe de Brigitte, Fiona, não resistiu. Uma manhã, enquanto Brigitte segurava sua mão, Fiona deu um último suspiro. Seus olhos fixos no teto, como se buscassem o sol que nunca mais viu. Brigitte não chorou, não havia lágrimas sobrando. Ela apenas ficou ali, com Iné agarrada à sua cintura. As duas órfãs de um mundo que parecia órfão também. Niall, o pai de Brigitte, tornou-se uma sombra de si mesmo. Ele saía todas as manhãs, como se a rotina de caçar pudesse trazer ordem ao caos, mas voltava com nada além de exaustão. O vilarejo, que antes se unia em tempos de crise, agora era um lugar de desconfiança. Vizinhos evitavam uns aos outros, temendo que o próximo olhar pudesse trazer a peste. Brigitte assumiu o papel de cuidar de Ainé, escondendo sua própria dor para proteger a irmã. Ela contava histórias à noite, inventando finais felizes que não acreditava mais, enquanto Iné dormia com a cabeça em seu colo. Mas até as histórias estavam ficando mais difíceis de contar, como se as palavras também estivessem murchando sob a névoa. Em Constantinopla, Darias enfrentava sua própria batalha contra o vazio. Lívia, sua esposa, ainda respirava, mas cada dia levava mais para longe. Ele passava horas ao seu lado, limpando seu rosto com um pano úmido, sussurrando memórias de quando se conheceram no mercado, quando o mundo ainda parecia cheio de promessas. Mas Constantinopla não era mais a cidade das promessas. As ruas estavam cheias de carroças carregando corpos, e o cheiro da morte impregnava-se nas roupas, nas casas, na alma. Darias ouviu falar que o imperador Justiniano também estava doente. Mas isso pouco importava. O império, com toda a sua glória, estava desmoronando. E Darias sentia que ele mesmo estava desmoronando junto. Ele começou a notar que os sobreviventes na cidade estavam mudando. Alguns se voltavam para a religião, enchendo as igrejas com súplicas. Desesperados, outros se entregavam ao caos, saqueando casas abandonadas em busca de comida ou ouro. Darias, que sempre foi um homem prático, não sabia em que acreditar. Ele trancava sua porta à noite, mas o som de gritos e passos apressados lá fora o mantinha acordado. Ele pensava em fugir, em levar Lívia para as montanhas, mas ela estava fraca demais para viajar. E no fundo, ele se perguntava se havia algum lugar seguro para onde ir. Na China, Wei encontrou refúgio temporário no templo no topo da colina, mas até ali,
a peste começava a chegar. Os monges, que antes passavam os dias meditando, agora estavam ocupados cuidando dos doentes ou cavando sepulturas. O velho mestre que falara com Wei sobre lutar contra a escuridão também sucumbiu, deixando para trás apenas suas palavras. Wei sentia que estava carregando um peso que não podia suportar. Ele continuava escrevendo, mas seus pergaminhos agora eram mais um grito de desespero do que um registro de esperança. Ele descrevia vilarejos inteiros abandonados, campos cobertos de neve em pleno verão, pessoas que pareciam ter esquecido como sorrir o inverno vulcânico, causado pelas erupções de 536, continuava a castigar o mundo. Os cientistas do futuro descobririam, através de núcleos de gelo, que o enxofre lançado na atmosfera era o culpado pelo céu escuro e pelas temperaturas, que caíram até 2,5 graus Celsius. Mas para Brigitte, Darius e Wei, não havia explicações científicas, apenas a realidade crua de um mundo que parecia estar morrendo. As colheitas, que já haviam falhado, agora eram apenas uma memória. Na Irlanda, Brigitte via os campos de seu pai se transformarem em terra estéril. Em Constantinopla, Darius comprava grãos mofados a preços exorbitantes, sabendo que não seriam suficientes. Na China, Wei anotava histórias de camponeses que comiam raízes e cascas de árvore para sobreviver. O colapso social começava a se intensificar. Na Irlanda, o vilarejo de Brigitte perdeu seu líder, um homem idoso que organizava as reuniões na igreja. Ele morreu tossindo e ninguém quis tomar seu lugar. As pessoas começaram a abandonar suas casas, buscando refúgio em outros vilarejos. Mas Brigitte ouviu que a peste estava em todos os lugares. Ela e Né começaram a dormir na mesma cama, compartilhando o calor de seus corpos para enfrentar as noites geladas. Brigitte se perguntava quanto tempo poderiam resistir, mas não dizia isso em voz alta. Né precisava dela, e isso era o que a mantinha em pé. Em Constantinopla, Darius viu o império se dobrar sob o peso da peste. Os soldados, que antes patrulhavam as ruas, agora estavam entre os doentes ou haviam fugido. O comércio, a espinha dorsal da cidade, parou completamente. Darius ouviu falar de revoltas em bairros distantes, de pessoas que culpavam o imperador, os deuses, ou até mesmo os estrangeiros pela desgraça. Ele não participava das discussões, mas não podia ignorar o vazio que crescia dentro dele. Cada vez que olhava para Lívia, ele via menos da mulher que amava e mais um lembrete do que estava perdendo. Wei, no templo, começou a perceber que a peste não escolhia suas vítimas. Monges, camponeses, ricos, pobres, todos caíam. Ele ajudava a cuidar dos doentes, mas cada morte parecia levar um pedaço de sua fé. Ele começou a se perguntar se o velho mestre estava errado. Talvez a escuridão fosse mais forte do que a luta humana. Ainda assim, ele continuava escrevendo, como se suas palavras pudessem, de alguma forma, preservar o que restava do mundo. Enquanto o ano avançava, a névoa, o frio e a peste continuavam a apertar seu cerco. Brigitte, Darius e Wei, cada um em seu canto do mundo, enfrentavam o mesmo desespero, a mesma pergunta. Haveria um fim para essa escuridão? Ou seria esse o destino final da humanidade? Um crepúsculo sem amanhecer? O mundo parecia preso em um pesadelo sem fim, onde a névoa cinzenta engolia não apenas a luz, mas também a vontade de lutar. O ano de 536 avançava, mas cada dia trazia mais do mesmo: frio que cortava a pele, fome que esvaziava os corpos, e a peste que roubava a vida sem piedade. Em vilarejos e cidades, de Constantinopla às terras geladas da Irlanda, as pessoas começavam a se perguntar se a escuridão era o novo normal, se o sol algum dia voltaria a brilhar. Mas em meio ao desespero, pequenos fios de esperança começavam a surgir, frágeis como teias de aranha mas suficientes para manter alguns de pé. Na Irlanda, Brigitte sentia o peso de sua nova realidade. Com a morte de sua mãe, ela e Né dependiam apenas de Niall, mas ele estava se apagando. O homem que outrora contava histórias de heróis celtas, agora mal falava, seus olhos fixos em um horizonte que não oferecia respostas. O vilarejo, reduzido a poucas famílias, vivia em um silêncio opressivo, quebrado apenas pela tosse dos doentes e pelo choro dos que haviam perdido tudo. Brigitte, aos 19 anos, tornou-se a força que mantinha a Né viva. Ela saía com o pai para buscar comida, mas as florestas estavam vazias e os campos, mortos. Ainda assim, Brigitte encontrou algo inesperado, uma semente de trigo.
esquecida em um canto da casa, intacta. Ela segurou como se fosse um talismã, um lembrete de que a vida, mesmo frágil, ainda podia resistir. Um dia, enquanto caminhavam por uma trilha coberta de geada, Bridget e Niall encontraram um viajante. Ele era magro, com olhos fundos, mas carregava um saco de couro com raízes e ervas. Vocês precisam comer, disse ele, oferecendo um punhado. Bridget hesitou, desconfiada, mas o homem sorriu. Um gesto raro naquele mundo. Ele contou que vinha de um vilarejo ao norte, onde algumas pessoas estavam começando a compartilhar o pouco que tinham. Não é muito, mas é o que nos mantém vivos, disse ele. Bridget aceitou as raízes, e pela primeira vez em semanas, sentiu um calor que não vinha de uma fogueira. Ela decidiu que se sobrevivesse, faria o mesmo. Compartilharia, mesmo que fosse pouco. Em Constantinopla, Darius lutava para manter Lívia viva. A peste havia tomado sua força, mas ela ainda abria os olhos, ainda reconhecia o rosto dele. Darius passava os dias buscando água limpa e qualquer alimento que pudesse encontrar, mesmo que fosse apenas um punhado de grãos mofados. A cidade estava irreconhecível. As grandes basílicas, que antes ecoavam com cânticos, agora eram abrigos para os doentes. As ruas, onde mercadores como Darius negociavam especiarias, agora estavam cobertas de poeira e silêncio. Mas, em meio ao caos, ele encontrou um grupo de pessoas que se reunia em uma praça esquecida. Eles não tinham muito, alguns cobertores, um pouco de comida, mas dividiam o que possuíam. Um deles, um velho chamado Theo, disse a Darius: "A peste leva os corpos, mas é a solidão que mata a alma." Essas palavras ficaram com Darius, e ele começou a levar Lívia para a praça, na esperança de que a companhia de outros pudesse dar a ela um motivo para lutar. A peste, que os historiadores chamariam de peste de Justiniano, continuava a devastar Constantinopla. Estima-se que entre 25 e 50 milhões de pessoas morreram no Império Bizantino. Um número que Darius não podia compreender, mas que sentia em cada esquina vazia. Ele ouviu rumores de que o imperador Justiniano havia sobrevivido à doença, mas isso não trazia conforto. O império, com suas leis e exércitos, parecia impotente contra a escuridão. Ainda assim, na praça, Darius encontrou algo que o mantinha em pé. A ideia de que, mesmo no pior dos tempos, as pessoas podiam se unir. Na China, Wei permanecia no templo na colina, mas sua fé estava abalada. Ele via os monges cuidarem dos doentes, mas também via o número de sepulturas crescer. O inverno vulcânico, causado pelas erupções de 536, continuava a castigar o mundo com temperaturas que destruíam qualquer esperança de colheita. Wei, que sempre acreditou na ordem do universo, começou a duvidar. Mas então, algo mudou. Um jovem monge, chamado Liang, começou a organizar os sobreviventes no templo. Ele distribuía tarefas. Alguns cuidavam dos doentes, outros buscavam água. Outros ainda tentavam plantar sementes em pequenos canteiros protegidos do frio. "Não podemos mudar o céu, mas podemos mudar o que fazemos aqui", disse Liang. Inspirado, voltou a escrever, mas agora com um novo propósito: documentar não apenas a destruição, mas também os pequenos atos de resistência. O frio e a fome continuavam implacáveis. Na Irlanda, Bridget e Ainé comiam as raízes doadas pelo viajante, mas sabiam que não durariam muito. Bridget começou a reunir outras crianças do vilarejo, ensinando-as a procurar ervas comestíveis nas florestas. Era perigoso, mas ela acreditava que, se trabalhassem juntas, poderiam encontrar o suficiente para sobreviver mais um dia. Inê, com seus olhos grandes, seguia Bridget como uma sombra, e pela primeira vez em semanas sorriu ao encontrar uma planta que Bridget disse ser comestível. Era um momento pequeno, mas para Bridget era como se o sol tivesse brilhado por um instante. Em Constantinopla, Darius começou a ajudar na praça. Ele carregava água, dividia o pouco pão que conseguia, e até contava histórias para as crianças, que ali se reuniam. Lívia, embora fraca, parecia mais calma na companhia dos outros. Um dia, ela segurou a mão de Darius e disse, com voz fraca: "Você sempre foi meu lar." Essas palavras o quebraram, mas também o fortaleceram. Ele decidiu que, mesmo que perdesse Lívia, continuaria lutando por ela, pelos outros, por si mesmo. Wei, na China, começou a viajar novamente, agora com Liang. Eles levavam sementes e conhecimento para outros vilarejos, ensinando as pessoas a protegerem suas plantações do frio. Era um trabalho lento,
quase impossível, mas cada pequena vitória, menos uma planta que brotava, uma família que sobrevivia menos, era um lembrete de que a humanidade ainda tinha força. Way escreveu em seus pergaminhos: o céu pode estar escuro, mas a luz está em nós. Enquanto o ano de 536 avançava, a névoa, o frio e a peste continuavam a testar os limites da humanidade. Mas Brigid, Dorias e Way, cada um em seu canto do mundo, começavam a encontrar algo que pensavam estar perdido. A esperança não era uma esperança grandiosa, mas uma esperança teimosa, feita de pequenos gestos e da recusa em desistir. Entanto, o inverno vulcânico não dava trégua, e a peste ainda tinha muito a dizer. O céu permanecia envolto em sua névoa cinzenta, como se o mundo tivesse esquecido o que era a luz. O ano de 536 avançava lentamente, cada dia uma batalha contra o frio, a fome e a peste que continuavam a devastar a humanidade. As estações, que outrora guiavam a vida, agora eram apenas uma memória distante, substituídas por um crepúsculo eterno, que pesava sobre os ombros de todos. Mas em meio à escuridão, pequenos gestos de resistência começavam a surgir, frágeis como uma chama em uma tempestade, mas teimosos o suficiente para não se apagarem. Na Irlanda, Brigid Tornavesey, a força que mantinha o vilarejo unido. Mesmo que apenas por um fio, o grupo de crianças que ela reunira para buscar ervas comestíveis, agora era conhecido como os Pequenos Caçadores. Eles vasculhavam as florestas procurando raízes, bagas, qualquer coisa que pudesse ser comida. Iné, com seus olhos grandes e mãos ágeis, tornava-se uma líder entre as crianças, apontando plantas que aprendera com Brigid. Apesar do frio que cortava a pele e do medo constante da peste, esses momentos traziam um sopro de vida ao vilarejo. Brigid observava Nengo ensinar uma menina mais nova a identificar uma erva, e por um instante, sentia que o mundo ainda podia ser consertado. Niall, o pai de Brigid, começou a se juntar aos esforços da filha. Ele, que antes parecia perdido em sua própria dor, encontrou propósito ao ajudar a construir abrigos improvisados para proteger as crianças do frio. Ele usava galhos e peles para criar barreiras contra o vento. E à noite, contava histórias de guerreiros celtas para Mantanlas, aquecidas em espírito. Brigid via uma faísca nos olhos do pai, algo que pensava estar perdido desde a morte de sua mãe. Mas a peste ainda rondava. Um dos pequenos caçadores, um menino chamado Cilian, começou a tossir. Brigid o isolou em uma cabana, mas cada tosse era um lembrete de que a morte estava sempre à espreita. Em Constantinopla, Darius continuava a levar Lívia para a praça onde os sobreviventes se reuniam. A saúde dela oscilava menos alguns dias. Ela conseguia sorrir. Outros mal abria os olhos. Darius tornava-se uma figura constante na praça, ajudando a distribuir água e comida, organizando turnos para cuidar dos doentes. O velho Tel, que havia falado sobre a solidão, agora era seu companheiro mais próximo. Juntos, eles começaram a cavar valas para enterrar os mortos com dignidade, uma tarefa que poucos tinham coragem de fazer. Darius sentia que, ao cavar, estava enterrando também pedaços de seu próprio desespero. Ele olhava para Lívia, deitada em um cobertor, e prometia a si mesmo que não a deixaria morrer sozinha. A cidade, outrora o coração pulsante do Império Bizantino, agora era um labirinto de ruínas e luto. A peste de Justiniano continuava a ceifar vidas, e os números, que seriam registrados séculos depois, falariam de milhões mortos. Mas para Darius os números não importavam menos. Cada rosto que desaparecia era uma história, uma família, uma vida. Ele ouviu rumores de que o imperador Justiniano, recuperado da peste, tentava reorganizar o exército e restaurar a ordem, mas a cidade parecia longe de qualquer salvação. Ainda assim, na praça, Darius encontrava força nos outros. Uma mulher chamada Mara, que perdera seus filhos, começou a cantar hinos à noite, e sua voz, embora trêmula, trazia um estranho conforto aos que ouviam. Na China, Wei e Liang continuavam sua missão de levar sementes e esperança aos vilarejos devastados. Eles ensinaram os camponeses a construir pequenos abrigos de terra para proteger as plantações do frio, usando técnicas que Liang aprendera em sua juventude. Em vilarejo, conseguiram fazer brotar algumas mudas de cevada, um feito que pareceu amuleto. As pessoas se reuniram ao redor das plantinhas, como se fosse um sinal de que o céu poderia, um dia, se abrir novamente.
Wei escrevia sobre esses momentos em seus pergaminhos, mas agora com uma nova perspectiva. Ele não registrava apenas a destruição, mas também a resiliência. O homem é pequeno diante do céu, mas sua vontade é maior que a escuridão, escreveu ele. O inverno vulcânico, causado pelas erupções de 536, continuava a moldar o mundo. As cinzas na atmosfera bloqueavam o sol, mantendo as temperaturas baixas e as colheitas escassas. Os anéis das árvores, que cientistas do futuro analisariam, mostrariam quase nenhum crescimento naquele ano, como se a própria natureza tivesse pousado. Mas para Brigitte, Darius e Wei, a luta era diária, e cada pequena vitória menos uma planta que brotava, um doente que sobrevivia, uma história compartilhada menos, era uma prova de que a humanidade ainda não havia desistido. No vilarejo de Brigitte, a peste levou Cillian. Brigitte segurou a mão do menino até o fim, cantando uma canção que sua mãe lhe ensinara. Inês chorou, mas Brigitte a abraçou, prometendo que continuariam. Ela começou a organizar os pequenos caçadores em turnos, para que ninguém ficasse exposto ao frio por muito tempo. Niall, inspirado pela filha, começou a negociar com outros vilarejos, trocando peles por comida. Era um risco, pois a peste podia viajar com os negociantes, mas ele acreditava que a sobrevivência exigia coragem. Em Constantinopla, Darius viu Lívia ter um momento de clareza. Ela segurou sua mão e disse, com voz fraca, "Não deixe a escuridão te levar." Essas palavras se tornaram seu mantra. Ele começou a planejar uma fuga para as montanhas, onde ouvira que a peste era menos cruel. Mas deixar a cidade significava abandonar a praça, as pessoas que agora dependiam dele. Theo, que se tornara seu amigo, insistia: Volca não pode salvar a Tidus, mas pode salvar quem está ao seu lado. Darius sabia que a decisão viria, mas ainda não estava pronto para tomá-la. Wei e Liang enfrentaram um revés, quando um vilarejo que visitaram foi devastado por um surto de peste. Eles tentaram ajudar, mas muitos morreram, e Liang começou a tossir. Wei, aterrorizado, cuidava do amigo à distância, usando panos para cobrir o rosto. Ele se lembrava das palavras do velho mestre: lutar contra a escuridão. Mas como lutar quando a morte parecia inevitável? Wei decidiu que mesmo que perdesse Liang, continuaria sua missão. Ele escreveu: a escuridão não vence enquanto houver alguém para carregar a luz. Enquanto o ano de 536 se arrastava, Brigitte, Darius e Wei enfrentavam escolhas impossíveis. A névoa, o frio e a peste continuavam a apertar, mas a resistência humana, embra frágil, começava a criar raízes. O que viria a seguir testaria não apenas sua força, mas também sua fé no que ainda podia ser salvo. A névoa cinzenta que cobria o mundo parecia eterna, como se o ano de 536 tivesse decidido que a luz nunca mais voltaria. O frio mordia a pele, a fome esvaziava os corações, e a peste, como um predador invisível, continuava a ceifar vidas sem distinção. Mas em meio ao desespero, a humanidade encontrava formas de resistir, não com grandes gestos heróicos, mas com atos pequenos, nascidos da teimosia de continuar vivos. Brigitte, Darius e Wei, cada um em seu canto do mundo, enfrentavam o peso de escolhas que poderiam mudar tudo, ou acabar com um pouco que lhes restava. Na Irlanda, Brigitte sentia que o vilarejo estava à beira do colapso. As casas, agora em sua maioria vazias, eram como fantasmas de pedra sob o céu opaco. Os pequenos caçadores, o grupo de crianças liderado por Brigitte e Ainei, continuavam a buscar comida, mas as florestas ofereciam cada vez menos. A morte de Cillian abalara a todos, e algumas crianças começaram a se recusar a sair, com medo de que a peste as encontrasse. Brigitte, no entanto, não podia desistir. Ela segurava a semente de trigo que encontrara semanas antes, agora guardada em um pano amarrado ao seu cinto, como um símbolo de que a vida ainda era possível. À noite, ela reunia as crianças ao redor de uma fogueira, contando histórias de tempos melhores, mesmo que sua voz tremesse. Niall, seu pai, voltava de suas negociações com outros vilarejos, trazendo notícias inquietantes. A peste é por toda parte, e muitos dos que ele encontrava estavam tão desesperados quanto eles. Mas, em uma de suas viagens, ele conheceu uma mulher chamada Shauban, que liderava um pequeno grupo de sobreviventes em uma vila a oeste. Shauban falava de uma caverna onde armazenavam comida e protegiam os doentes do frio. Se quisermos sobreviver, precisamos nos unir, disse ela a Niall.
Ele voltou para casa com um saco de cevada e uma ideia que não saía de sua cabeça: levar Brigitte e Inê para se juntar a Shalba. Mas a viagem seria perigosa e Brigitte resetava. O vilarejo, mesmo em ruínas, era o único lar que conhecia, em Constantinopla. Darias enfrentava o momento mais difícil de sua vida. Lívia, sua esposa, estava piorando. A peste havia roubado sua força e agora ela mal falava. Darias passava os dias na praça, ajudando Theo e os outros sobreviventes. Mas cada noite voltava para Lívia, segurando sua mão e tentando ignorar o vazio que crescia em seu peito. Theo, com sua sabedoria áspera, dizia: "Você não pode carregar o mundo, Darias. Salve quem puder." Essas palavras ecoavam enquanto Darias planejava a fuga para as montanhas. Ele ouviu falar de vilarejos onde a peste era menos cruel, onde o ar era mais limpo. Mas Lívia estava fraca demais para uma jornada longa. E Darias sabia que partir poderia significar deixá-la para trás. A praça, que se tornara um refúgio para os sobreviventes, agora enfrentava novos desafios. A comida estava acabando, e o frio do inverno vulcânico tornava impossível manter as fogueiras acesas por muito tempo. Mara, a mulher que cantava hinos, começou a organizar os sobreviventes em grupos para buscar suprimentos em casas abandonadas. Darias se juntou a um desses grupos, mas o que encontravam eram apenas restos, grãos mofados, roupas rasgadas, memórias de vidas que não existiam mais. Ainda assim, a praça era um farol de esperança. As pessoas dividiam o pouco que tinham, e as canções de Mara continuavam a ecoar, mesmo que mais fracas. Darias começou a acreditar que se Lívia morresse, ele poderia continuar por causa daqueles que ainda lutavam ao seu lado. Na China, Wei enfrentava a dor de ver Liang, seu companheiro, sucumbir à peste. A tosse de Liang piorava a cada dia, e Wei, apesar de seu medo, cuidava dele com panos úmidos e ervas que encontrava. Liang, mesmo fraco, sorria e dizia: "Você vai continuar, Wei. Alguém precisa contar essa história." Essas palavras cortavam como uma faca, mas davam a Wei um propósito renovado. Ele decidiu que mesmo que perdesse Liang, levaria suas ideias adiante. Ele e outros monges do templo continuavam a ensinar os camponeses a proteger suas plantações, mas o frio era implacável. As mudas de cevada que haviam brotado semanas antes agora lutavam para sobreviver. E Wei sentia que cada planta era um reflexo de sua própria luta. O inverno vulcânico, causado pelas erupções de 536, continuava a castigar o mundo. Os núcleos de gelo que cientistas modernos analisariam mostravam que o enxofre na atmosfera mantinha o Sol preso, e as temperaturas globais permaneciam até 2,5 graus Celsius mais baixas. As colheitas, que já eram escassas, agora eram quase inexistentes. Na Irlanda, Brigitte viu os campos de seu pai se transformarem em lama gelada. Em Constantinopla, Darias comprava migalhas a preços que o deixavam sem nada. Na China, Wei anotava histórias de camponeses que comiam cascas de árvore e raízes amargas para sobreviver. No vilarejo de Brigitte, a ideia de Shalban começou a ganhar força. Algumas famílias decidiram partir para a caverna, mas outras, incluindo Niall, hesitavam. Brigitte sabia que ficar significava enfrentar a peste e a fome, mas partir significava arriscar tudo em um caminho desconhecido. Ela olhava para Inê, que agora liderava os pequenos caçadores com uma coragem que Brigitte não sabia que a irmã possuía, e sentia que a decisão não era apenas sobre ela, era sobre o futuro de todos eles. Em Constantinopla, Darias tomou uma decisão. Ele começou a preparar um pequeno carrinho para levar Lívia, mesmo que a jornada fosse lenta. Theo prometeu ajudar, e Mara ofereceu suas orações. Darius sabia que as chances eram pequenas, mas ele se agarrava às palavras de Lívia: "Não deixe a escuridão te levar." Ele começou a reunir suprimentos, trocando o pouco que tinha por cobertores e água. A praça, embora ainda um refúgio, estava começando a se esvaziar, com alguns sobreviventes partindo em busca de lugares melhores. Darias sentia que estava correndo contra o tempo, mas a esperança, mesmo frágil, o mantinha em movimento. Wei, na China, enterrou Liang em uma manhã fria, sob um céu que parecia chorar cinzas. Ele colocou uma pedra sobre o túmulo, gravando o nome do amigo com uma faca. Wei decidiu continuar a missão de Liang, viajando para outros vilarejos com sementes e conhecimento. Ele encontrou um grupo de camponeses que haviam construído um abrigo maior, protegendo uma pequena plantação. Era um sinal de que a luta valia a pena.
Mas Wei sabia que a peste e o frio ainda poderiam destruir tudo. Ele escreveu: a coragem é como uma semente, pequena, mas capaz de crescer mesmo na terra mais dura. Enquanto o ano de 536 avançava, Brigide, Darius e Wei enfrentavam o desconhecido. A névoa, o frio e a peste continuavam a testar sua resistência, mas cada um deles, à sua maneira, encontrava razões para continuar. No horizonte, porém, o céu permanecia implacável, e novas sombras se formavam, prontas para desafiar o que restava de sua esperança. O céu, ainda preso sob um véu cinzento, parecia zombar da teimosia humana. O ano de 536 avançava como uma marcha lenta e cruel, com o frio, a fome e a peste esculpindo cicatrizes em cada canto do mundo. A névoa que bloqueava o sol não dava sinais de ceder, e as pessoas, exaustas, começavam a se perguntar se a escuridão era o destino final. Mas Brigide, Darius e Wei, cada um carregando suas próprias perdas e esperanças, escolhiam caminhos incertos, movidos por uma força que nem eles mesmos compreendiam totalmente. Era como se, mesmo no pior ano para estar vivo, a humanidade se recusasse a apagar. Na Irlanda, Brigide enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. O vilarejo, agora reduzido a poucas almas, não era mais um lar, mas um campo de memórias dolorosas. A proposta de Shauban, a mulher que liderava um grupo em uma caverna a oeste, ecoava na mente de Brigide e Niall. Partir significava abandonar o que restava de sua casa, mas ficar significava esperar a morte, pela peste, pela fome ou pelo frio. Brigide olhava para Iné, que apesar da magreza e dos olhos cansados, ainda liderava os pequenos caçadores com uma determinação que parecia desafiar o céu. Nós vamos, Brigide? Perguntou a Iné, segurando a mão da irmã. Brigide não respondeu imediatamente. Ela tocou a semente de trigo amarrada ao seu cinto, sentindo seu peso insignificante, mas cheio de promessa. Niall, que havia recuperado um pouco de sua força ao se juntar aos esforços do vilarejo, decidiu que a caverna era a melhor chance. Ele começou a reunir o que podiam carregar: peles, algumas raízes, uma faca cega. Brigide ajudava, mas seu coração estava dividido. O vilarejo, mesmo em ruínas, era onde sua mãe havia cantado para ela, onde seu pai a ensinara a plantar. Partir parecia trair essas memórias. Mas quando viu Iné tossir pela primeira vez, uma tosse seca que ecoava as de outros que haviam morrido, Brigide soube que não havia escolha. Eles partiriam ao amanhecer, junto com outras 2 famílias, que ainda tinham forças para caminhar. Em Constantinopla, Darius preparava seu carrinho para a fuga. Lívia, agora um sussurro de quem fora, ainda respirava, mas cada dia levava mais para longe. Darius, Tel e Mara trabalhavam juntos, juntando cobertores, água e o pouco de comida que conseguiram. A praça, que havia sido um refúgio, agora era um lugar de despedidas. Alguns sobreviventes decidiram ficar, acreditando que a cidade, mesmo devastada, era melhor que o desconhecido. Outros, como Darius, escolhiam arriscar. Ele ouviu histórias de vilarejos nas montanhas, onde a peste não havia chegado, onde o ar era mais limpo. Mas a jornada seria longa, e Lívia mal conseguia se mexer. Tel, com sua voz rouca, disse: "Você está fazendo isso por ela, mas também por você. Não esqueça disso." A peste de Justiniano continuava a devastar Constantinopla. As carroças de corpos não paravam, e o cheiro da morte impregnava-se em tudo. Darius ouviu rumores de que o imperador Justiniano tentava reconstruir o exército, mas a cidade estava quebrada demais. As igrejas, antes cheias de orações, agora eram túmulos silenciosos. Ainda assim, na praça, Mara continuava a cantar, e sua voz, embora fraca, era como um fio que mantinha os sobreviventes ligados. Darius segurava a mão de Lívia e prometia a si mesmo que a levaria para um lugar onde ela pudesse ver o céu novamente, mesmo que fosse a última coisa que fizesse. Na China, Wei caminhava sozinho, carregando os pergaminhos de Liang e as sementes que haviam plantado juntos. A morte de Liang deixara um vazio que ele não sabia como preencher. Mas as palavras do amigo, alguém precisa contar essa história, o mantinham em movimento. Ele chegou a um vilarejo onde os camponeses, inspirados pelas ideias de Liang, haviam construído abrigos de terra para proteger suas plantações. As mudas de cevada ainda cresciam, frágeis, mas vivas. Wei ensinou-os a reforçar os abrigos, usando galhos e lama para bloquear o vento gelado. Uma mulher idosa,
que perdera toda a família, segurou a mão de Wei e disse: "Você nos deu motivo para continuar." Ele sentiu as lágrimas subirem, mas as engoliu. Seus pergaminhos agora eram mais do que registros, eram um testamento da resistência humana. O inverno vulcânico, causado pelas erupções de 536, continuava a castigar o mundo. Os cientistas do futuro confirmariam, através de anéis de árvores e núcleos de gelo, que o ano de 536 foi marcado por uma trilogia de erupções, com mais uma prevista para 540. Mas para Brigitte, Darius e Wei, o futuro era apenas um conceito distante. Eles viviam o agora, onde cada respiração era uma vitória, cada passo um desafio. Na Irlanda, Brigitte viu o céu cinzento como uma ameaça, mas também como um lembrete de que precisava lutar. Em Constantinopla, Daria sentia o frio penetrar seus ossos, mas se recusava a deixar Lívia sozinha. Na China, Wei enfrentava a neve, que caía em pleno verão, mas carregava sementes como um símbolo de que a vida ainda podia florescer. No vilarejo de Brigitte, a partida foi marcada por um silêncio pesado. As duas famílias que os acompanhariam carregavam seus pertences em trouxas improvisadas. Inês segurava a mão de Brigitte, sua tosse agora mais frequente, mas seus olhos ainda brilhando com coragem. Niall liderava o grupo, guiado por um mapa rudimentar, que Shaoban havia desenhado. O caminho para a caverna era longo, através de florestas geladas e colinas traiçoeiras. Brigitte olhava para trás, para as casas de pedra que deixava, e sentia um aperto no peito. Mas quando Ainé apertou sua mão, ela soube que o futuro, por mais incerto que fosse, estava à frente. Em Constantinopla, Darius partiu com Lívia no carrinho. Acompanhado por Theo e Mara, eles caminhavam em silêncio, evitando as ruas onde os corpos se acumulavam. O frio era cruel, e a névoa tornava o caminho difícil de enxergar. Darius segurava a mão de Lívia, sentindo sua fraqueza, mas também sua presença. Mara cantava baixinho, uma melodia que falava de esperança, e Theo carregava um saco com os poucos suprimentos que tinham. Eles sabiam que as montanhas estavam longe, e que a peste podia estar esperando em qualquer lugar. Mas cada passo era uma recusa em desistir. Wei, na China, continuou sua jornada, agora sozinho. Ele carregava os pergaminhos de Liang e as sementes, parando em cada vilarejo para ensinar o que sabia. Em um deles, encontrou uma criança que plantava uma semente com cuidado, como se fosse um tesouro. Wei sorriu, pela primeira vez em semanas, e escreveu: "O mundo pode estar escuro, mas uma semente é suficiente para lembrar que a luz existe." Ele sabia que a peste e o frio ainda poderiam destruí-lo, mas enquanto pudesse plantar, continuaria. Enquanto Brigitte, Darius e Wei seguiam seus caminhos incertos, o ano de 536 continuava a testar os limites da humanidade. A névoa, o frio e a peste não davam trégua, mas cada escolha, cada passo, era uma prova de que a escuridão não podia apagar tudo. O mundo permanecia envolto em uma névoa que parecia viva, um manto cinzento que sufocava a esperança e tornava cada dia uma batalha contra a desistência. O ano de 536, com seu frio implacável, sua fome voraz e sua peste mortal, continuava a esculpir um vazio na alma da humanidade. As pessoas, espalhadas por vilarejos e cidades, da Irlanda a Constantinopla, da China às terras mais distantes, caminhavam sob um céu que não oferecia consolo. Mas Brigitte, Darius e Wei, cada um em sua jornada incerta, carregavam uma teimosia que desafiava a escuridão, como se acreditassem que, mesmo no pior ano para estar vivo, ainda havia algo pelo que lutar. Na Irlanda, Brigitte e Niall caminhavam pelas trilhas geladas em direção à caverna de Shaoban. O grupo, que incluía duas outras famílias múvias, sei, lentamente carregando trouxas de peles e o pouco que restava de comida. O frio cortava como lâminas, e a tosse de Inê, agora mais frequente, era um peso no coração de Brigitte. Ela segurou a moda e Herman, tentando a cuecla com seu próprio calor, enquanto Niall liderava o caminho com um mapa rudimentar. As florestas que atravessavam estavam silenciosas, sem pássaros ou sinais de vida, como se a própria natureza tivesse se rendido. Brigitte tocava a semente de trigo em seu cinto, um hábito que se tornara um ritual, uma promessa silenciosa de que a vida ainda podia florescer. O grupo enfrentava perigos além do frio. Em uma noite, enquanto acampavam sob uma rocha que oferecia algum abrigo, ouviram passos na escuridão. Niall segurou sua faca e Brigitte puxou Ainé para perto. Eram saqueadores,
homens desesperados que vagavam em busca de comida ou qualquer coisa que pudessem tomar. Niall negociou com eles, oferecendo um punhado de raízes em troca de paz. Os homens aceitaram, mas seus olhos famintos deixaram Brigid inquieta. Ela sabia que a jornada para a caverna não seria apenas uma luta contra o clima, mas também contra a desconfiança que a fome havia plantado nos corações das pessoas em Constantinopla. Darius, Theo e Mara continuavam sua fuga para as montanhas, puxando o carrinho onde Lívia descansava. A cidade ficava para trás, mas o peso da peste o seguia. Lívia, agora quase sem forças, abria os olhos em raros momentos, e Darius vivia por esses instantes, quando via um lampejo da mulher que amava. O caminho era traiçoeiro, com estradas cobertas de lama gelada e ventos que pareciam querer derrubá-los. Theo, com sua força surpreendente para um homem tão velho, mantinha o grupo unido, contando histórias de sua juventude para afastar. Meadow. Mara, com sua voz rouca, cantava hinos que ecoavam pelas colinas, como se pudesse convencer o céu a se abrir à peste de Justiniano, que devastara Constantinopla. Ainda rondaval. Darius ouviu histórias de outros viajantes que encontravam vilarejos inteiros mortos, suas casas marcadas pelo cheiro da doença. Ele temia que as montanhas, que pareciam uma promessa de salvação, fossem apenas mais um túmulo. Ainda assim, ele continuava, empurrando o carrinho com Lívia, recusando-se a deixar a esperança morrer. Theo, que se tornara mais do que um amigo, dizia: "Você não está carregando apenas ela, Darius. Está carregando todos nós." Essas palavras davam a Darius a força para seguir. Mesmo quando seus pés doíam e seu coração parecia quebrar, na China, Wei caminhava por vilarejos devastados, carregando os pergaminhos de Liang e as sementes que representavam sua missão. Ele encontrava pequenos sinais de vida, menos uma família que conseguira proteger uma plantação, uma criança que sorria ao ver uma muda brotar, mas o frio do inverno vulcânico era implacável, e a peste continuava a se espalhar. Wake, a tossir, uma tosse seca que o fazia estremecer. Ele sabia o que isso significava, mas se recusava a parar. Villarreal. Ele encontrou um grupo de camponeses que haviam construído um sistema de aquecimento com fogueiras subterrâneas, mantendo algumas plantas vivas. Eles o acolheram, oferecendo um caldo ralo, e Wei, pela primeira vez em semanas, sentiu um calor que ia além do corpo. O inverno vulcânico, causado pelas erupções de 536, continuava a moldar o mundo. Os cientistas do futuro confirmariam que as cinzas e o enxofre na atmosfera mantinham o sol preso, com temperaturas que destruíam qualquer chance de colheita. Na Irlanda, Brigid via a geada cobrir o caminho, tornando cada passo uma batalha. Em Constantinopla, Darius sentiu o frio penetrar seus ossos, mesmo com os cobertores que envolviam Lívia. Na China, Wei anotava que a neve caía em meses que deveriam ser quentes, cobrindo os campos como um sudário. Mas em cada lugar, a resistência humana teimava em sobreviver. Na jornada de Brigid, o grupo enfrentou uma tempestade de neve, algo que nenhum deles jamais vira em pleno verão. Eles se abrigaram em uma caverna pequena, amontoados para compartilhar calor. Ainé, tremendo, perguntou: "O sol vai voltar, Brigid?" Brigid, sem saber a resposta, abraçou a irmã e disse: "Se ele não voltar, nós o encontraremos." Ela não sabia de onde vinham essas palavras, mas elas deram a Ainé um sorriso fraco, e isso era o suficiente. Niall, ouvindo a filha, sentiu um orgulho que o aqueceu mais do que qualquer fogo. Darius, nas montanhas, enfrentava seus próprios desafios. O carrinho de Lívia ficou preso em uma trilha lamacenta, e Theo machucou o tornozelo ao tentar liberá-lo. Mara, com sua determinação silenciosa, assumiu a liderança, guiando o grupo por um caminho que ela conhecia de suas viagens de juventude. Darius olhava para Lívia, que agora parecia dormir mais do que viver, e se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mas quando Mara começou a cantar, sua voz cortando o vento, ele sentiu que, mesmo que perdesse tudo, ainda havia algo pelo que o luta. Wei, na China, continuou sua missão, mesmo com a tosse piorando. Ele ensinou os camponeses a usar cinzas de fogueiras para aquecer a terra, uma técnica que Liang havia sugerido antes de morrer. Villarreal. Ele viu uma mulher plantar uma semente com tanto cuidado que parecia um ritual sagrado. Wei escreveu: "A escuridão pode cobrir o céu, mas não pode apagar o que plantamos."
Ele sabia que sua própria vida estava em risco. Mas cada semente plantada era uma vitória contra o ano que tentava destruir tudo. Enquanto Brigitte, Darius e Wei seguiam seus caminhos, o céu permanecia implacável, e a peste, o frio e a fome continuavam a apertar. Mas cada passo, cada semente, cada canção era uma prova de que a humanidade, mesmo frágil, ainda podia desafiar o destino. O céu, ainda envolto em sua névoa cinzenta, parecia determinado a apagar qualquer traço de Esper. O ano de 536, com sua escuridão implacável, seu frio cortante e sua peste voraz, testava os limites da humanidade como nunca antes. Mas em meio ao crepúsculo interminável, Brigitte, Darius e Wei continuavam a caminhar, cada um carregando suas dores, seus medos e uma teimosia que se recusava a ceder. Eles não sabiam que o pior ano para estar vivo estava chegando ao fim, mas sabiam que, enquanto houvesse um próximo passo, ainda havia algo pelo que lutar. Na Irlanda, Brigitte, Ini e Naio finalmente chegaram à caverna de Shauban, após dias de uma jornada exaustiva. A caverna, escondida entre colinas cobertas de geada, era um refúgio improvisado, mas quente, com fogueiras crepitando e o cheiro de sopa rala pairando no ar. Shauban, uma mulher de olhos firmes e mãos calejadas, recebeu o grupo com um aceno. Vocês vieram na hora certa, disse ela, apontando para um canto onde famílias se amontoavam, compartilhando cobertores e histórias. Ainé, apesar da tosse que a enfraquecia, correu para se juntar às outras crianças, que brincavam com pedras como se fossem tesouros. Brigitte sentiu um alívio que não experimentava há meses, mas também um peso. A tosse de Ini não parava, e ela sabia que o tempo estava contra elas. Shauban organizava a caverna com uma determinação feroz. Ela dividia a comida escassa com precisão, garantindo que todos tivessem algo, mesmo que pouco. Brigitte se juntou a ela, ajudando a distribuir raízes e a cuidar dos doentes. Naio, que redescobrira sua força durante a jornada, começou a reforçar as entradas da caverna, protegendo-a do vento gelado. Brigitte, em um momento de silêncio, tirou a semente de trigo de seu cinto e a entregou a Shauban. "E tudo o que me resta do meu lar", disse ela. Shauban segurou a semente com cuidado e prometeu plantá-la quando o sol voltasse. Brigitte não sabia se acreditava nisso, mas a promessa era suficiente para aquecer seu coração. Em Constantinopla, Darius, Theo e Mara chegaram às montanhas após uma viagem que parecia eterna. O carrinho de Lívia rangeu até o último momento, e Darius, exausto, sentia os braços tremerem de tanto empurrar. Eles encontraram um pequeno vilarejo, onde casas de pedra resistiam ao frio, e os moradores embrapucos os receberam com pão duro e água limpa. Lívia, agora apenas um sopro de vida, foi colocada em um canto quente, coberta com peles. Darius sentava-se, o assolado, contando histórias do mercado de Constantinopla, de dias em que o sol brilhava e o mundo parecia cheio de possibilidades. Em uma noite, Lívia abriu os olhos e sorriu, um sorriso fraco, mas verdadeiro. "Vuka me trouxe até aqui", sussurrou ela, antes de fechar os olhos para sempre. Darius enterrou Lívia sob uma árvore, com Theo e Mara ao seu lado. Ele chorou, mas as lágrimas eram também um alívio, uma forma de deixar a dor encontrar um lugar para descansar. Theo colocou a mão em seu ombro e disse: "Ela vive em você, Darius, e em tudo o que você ainda vai fazer." O vilarejo, embora pequeno, era um lugar de resistência, onde as pessoas plantavam sementes em pequenos canteiros protegidos e dividiam o que tinham. Darius decidiu ficar, ajudando a construir abrigos e a cavar valas para proteger as plantações do frio. Ele sentia que ao fazer isso, honrava Lívia e todos os que haviam partido. Na China, Wei continuava sua jornada, mesmo com a tosse que agora o acompanhava como uma sombra. Ele chegou a um vilarejo onde os camponeses, inspirados por suas ideias, haviam construído uma rede de abrigos para proteger as plantações. As mudas de cevada, frágeis mas teimosas, começavam a crescer, desafiando o inverno vulcânico. Wei, embora enfraquecido, ensinava tudo o que sabia, compartilhando as técnicas de Liang e suas próprias observações. Uma noite, enquanto descansava, perto de uma fogueira, ele olhou para o céu e, por um instante, viu um brilho fraco, como se o sol tentasse romper a névoa. Ele escreveu em seu último pergaminho: "O céu pode nos abandonar, mas nós não abandonamos uns aos outros." O inverno vulcânico, causado pelas erupções de 536, começava a mostrar sinais de fraqueza. Ost,
do futuro notariam, em núcleos de gelo, que a quantidade de enxofre na atmosfera diminuíra ligeiramente, permitindo que o Sol, aos poucos, voltasse a brilhar, mas para Brigide, Darius e Wei, o mundo ainda era um lugar de luta. Na Irlanda, a caverna de Shauban tornou-se um símbolo de resistência, um lugar onde as pessoas aprendiam a sobreviver juntas. Em Constantinopla, o vilarejo nas montanhas era uma prova de que, mesmo após a perda, a vida podia continuar. Na China, as plantações de Wei eram um testamento da força de uma semente, de uma ideia, de uma vontade. Brigide, agora uma líder entre os sobreviventes, olhava para Ine, cuja tosse começava a melhorar com os cuidados da caverna. Ela sabia que o futuro era incerto, mas cada dia que Ine sorria era uma vitória. Darius, nas montanhas, encontrava propósito ao ajudar os outros, carregando a memória de Lívia como uma luz em seu coração. Wei, mesmo enfrentando sua própria mortalidade, deixava um legado de esperança em cada semente plantada, em cada palavra escrita. O ano de 536, o pior ano para estar vivo, deixou cicatrizes que durariam séculos. A peste do Justiniano, o frio, a fome, tudo isso moldou o mundo de formas que Brigide, Darius e Wei nunca poderiam imaginar. Mas eles também moldaram o mundo, com seus pequenos atos de coragem, com sua recusa em deixar a escuridão vencer. O Sol, aos poucos, voltaria, e com ele, a promessa de um novo começo. E aqueles que sobreviveram carregariam, para sempre, a memória de um ano em que a humanidade olhou para o abismo e decidiu lutar. Agora, quero ouvir de vocês. O que acharam dessa história? De onde estão assistindo? Compartilhem suas reflexões. Nos comentários, deixem um like se sentiram o peso desse ano. E se inscrevam para mais histórias que nos lembram do que significa ser humano. A luz sempre encontra um jeito de persistir.